Fala, líderes! O tema de hoje é: o mês acabou, não bati meta, e agora? Meu nome é Cami Mota, fui líder comercial há quase 10 anos e depois me tornei treinadora de líderes comerciais em qualquer segmento, com qualquer tamanho de equipe, híbrido, presencial. Então, eu tenho empatia por você. Posso confessar que eu passei de tudo como líder comercial e aí criei esse método que chama CEP, que é o quê? Quem não quer como líder comercial ter uma equipe comprometida, aquela que promete, aquele liderado que promete, entrega o que promete. Isso aí é um sonho, né? Engajada com você, que é a melhor coisa do mundo. Um time junto, unido, faz um campeonato. E o terceiro, produtiva. Isso é um sonho de qualquer líder comercial. E eu posso te falar, é possível. Vem comigo que eu te mostro esse caminho. Então hoje a gente vai começar fazendo uma reflexão. Você não pode começar o mês no piloto automático e falar: tô muito cansado, não sei o que fazer. Não. Vamos mudar o mindset e não vai começar no piloto automático. Por quê, Cami? Por quê? Que milagre é esse que você vai me dar? Sabe por quê? Porque você vai começar a pensar no processo da venda, o processo do mês, e não ficar esperando o aquecimento da última semana do mês para sua equipe bater meta. Isso é coisa de maluco, não é sustentável e principalmente não é saudável. E não é saudável para quem? Não é saudável principalmente para você, e isso vai impactar o quê? A sua família em casa. Você concorda? Deixar tudo para a última hora. O que acontece? É um estresse total. Pra quê? Que a gente vai deixar tudo pra última hora? Se a gente pode começar uma estratégia agora. Então, assim, pra você estar bem em casa, pra você não ficar estressado na última semana do mês, pra você não descarregar tudo nos seus liderados, aí fica aquele ambiente tóxico. Eu aprendi uma coisa que eu vou compartilhar com vocês. Eu li na minha época de faculdade. Os japoneses, na crise maior, quando eles não conseguiam aquilo que eles queriam, sabe o que eles faziam? As melhores festas, os melhores jantares, paf, champanhe para um lado, brinde. Aí eu falava, cara, e eu lendo o livro, né? Na época da minha faculdade. Que loucura isso daqui, não é possível. E investiam nos melhores, enfim, nas mesas mais bonitas. Por quê? Porque eles viam, na época de crise, é onde a gente comemora, e comemora muito. Por quê? Porque a gente para e vê as melhores estratégias. Vou te contar uma história, que eu demorei anos e anos para entender o porquê disso. Olha o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 17 anos, meus pais me deram a oportunidade de eu morar em Nova York para estudar inglês. Eu fazia faculdade de economia na época e fui. Meu inglês basicão, muito básico. Eu falei, meu Deus, eu em Nova York com inglês básico, lá vou eu, né? Comecei a descobrir como a comunicação de mímica é importante, que o meu melhor amigo era japonês, o outro melhor amigo coreano, e como que eu passava o dia inteiro com eles e a gente não falava inglês. Aí fui contratada para ser babysitter em New Jersey. Eu falei, meu Deus, imagina, com inglês básico eu vou ficar numa família que só fala inglês, cuidando de duas crianças. Na época era uma de 3 anos e a outra já falava, de 5 anos. Eu falei, vamos lá, né? O que não me derruba, me desafia. Existia, obviamente, a mãe, né, dessas crianças, e ela não estava, na época, muito feliz. Estava meio deprimida, e isso eu sentia mais do que eu ouvia, porque se eu não entendia inglês. E ela falava, Camila, vamos dar uma volta com as crianças. Eu dava uma volta, e quanto mais ela falava, eu me lembro que eu falava o básico, que era o que eu sabia, tipo, de vez em quando eu só falava assim, eu entendia um pouco, ela estava desabafando comigo, eu, and more, na época, né? Olha o meu inglês. And more, where, why. Usava só perguntas abertas, que era o que eu sabia. E quanto mais eu perguntava, mais ela falava. E aí eu treinava o meu inglês, entendia basicamente. E por quê? Depois de anos, e quando eu entrei na liderança, imagina, eu tinha 17 anos quando eu vivi isso, pra mim, ok. E eu percebi quando eu fui embora lá de Nova York e voltei pro Brasil, ela só me agradecia. Thank you so much, Camila. Thank you so much. Você me ajudou demais. E eu, meu Deus, né? Meu inglês já estava melhor, eu já conseguia me comunicar. Como que eu ajudei tanto? Depois de anos eu refleti. Quanto mais a gente escuta, mais conectado e engajado a gente fica com a nossa equipe. Por que que a mãe não, era chefe na época, né? Que eu era babysitter, ela
ficou apaixonada por mim. Eu, nossa, que loucura, eu não falei inglês. Por quê? Eu só falava why, where, dava abraço, dava carinho, E ela, quanto mais ela falava, mais ela entendia os sentimentos dela. O que eu quero falar com você? Primeira dica. Você vai pegar a sua equipe, vai botar na sua frente e vai falar para elas assim: gente, preciso da ajuda de vocês. Olha a vulnerabilidade. Eu já fiz isso, hein? Tudo que eu falo pra vocês não é na teoria, porque eu já testei, já deu certo e eu passo pra vocês. Aqui é mão na massa. Esse negócio de teoria não dá em nada. Então, teve uma vez que eu tava desesperada, chamei minha equipe e falei assim: galera, vamos nessa. Me ajudem a pensar numa estratégia pra gente começar o mês diferente. Pensa, eles também estão cansadinhos de ressaca do mês anterior como a gente, mas não tem tempo pra ficar de ressaca. É muito melhor você como líder pedir a ajuda deles e falar: me ajuda. Fernandinho, qual estratégia que você faria de diferente? Olha ele como vai se sentir. E você vai ser o quê? O líder do diagnóstico, que esse é um dos pilares do meu método. Diagnosticar. Não existe um líder comercial que não tenha um diagnóstico. Como que você vai começar? Você vai começar o mês tudo de novo? Ou você tem um diagnóstico do que aconteceu no mês anterior para você não bater meta? Ou você tem um diagnóstico do que aconteceu no mês anterior que você bateu meta, mas não superou da maneira que você queria? Você tem esse diagnóstico? Então, a partir do momento que você vai perguntar para eles essa pergunta aberta, vulnerabilidade, me ajudem. O que vocês fariam se vocês estivessem no meu lugar como líder comercial para ter um mês diferente? Ficar mudo. Senso de pertencimento. E lembra da minha história de babysitter? Quanto mais você pergunta, mais as pessoas ficam engajadas com você e falam: meu Deus, que incrível. Gente, pensa comigo, ninguém ouve mais ninguém hoje em dia. Olha, vai num restaurante, olha pro lado. O pior tá acontecendo. O que é? As pessoas ficam no celular. Ah, amiga, não te vejo há muitos anos. Vamos jantar comigo? Vamos, mas aí eu fico no celular com a outra amiga. Gente, olha que absurdo. Então, se você dá esse carinho, dá oportunidade para eles darem uma opinião, pode ter certeza que você vai ter uma equipe mais engajada com você e você pode ter uma ideia estratégica diferente. Fez sentido para vocês? Fala, produção. Tem uma dúvida aqui do Henrique. Fica com o funcionário que dá trabalho, mas vende, ou fica com o funcionário que não dá trabalho e não vende? Olha que excelente pergunta, Henrique. O mais importante de tudo é você fazer o diagnóstico. Você ter a certeza estrategicamente. Aquele que vende mais, ele é um laranja podre? Ele contamina o ambiente? Se sim, chama ele e dá um feedback honesto. Fala a verdade para ele. Se, Henrique, ele não continuar, sabe, contaminando, cara, você tem uma decisão na vida, você tem um diagnóstico, um embasamento se daqui a um tempo você quer ele para sua equipe ou não. E eu vou te falar uma coisa, você tem que comprar a sua paz como líder comercial. O mais importante é eu fiz a minha função como líder, eu dei um feedback, né? Eu desenvolvi, eu direcionei, eu diagnostiquei. Sim, ele que não quer. Então, você como líder da sua equipe, você vai escolher. Você prefere um jogador maravilhoso que contamina o time inteiro? Ou você prefere um jogador que não vende tanto, mas ao mesmo tempo a equipe está unida e tem um ambiente sem ser tóxico? Pensa sobre isso, Henrique. E aquele que não vende, primeiro a culpa é sua. A culpa é sua de ter contratado errado, então você tem o dever de, mesma coisa, desenvolver, direcionar, diagnosticar, fazer um acordo com ele e fazer tudo que um líder estratégico precisa fazer para desenvolver uma pessoa. Porque eu vou te dizer, recuperar um liderado, é uma das coisas mais incríveis que existe no currículo de um líder comercial. Tá? Não adianta você começar o mês com raiva. Quem tá com raiva da equipe aí? Pode falar comigo. Tá com raiva? Pra mim você pode falar. Tá com raiva daquele liderado que falou que ia bater meta e não bateu? Na última hora saiu fora? Você tá com raiva? Então assume, eu tô com raiva. Mas aí pensa comigo. Se você continuar com essa raiva, vai fazer mais mal pra você ou para a pessoa que você tá com raiva, o seu liderado que... Quem vai fazer mal? Acho que é pra gente mesmo. Então vamos tirar essa raiva e transformar essa raiva em ação. Vamos transformar essa raiva em resultado e confiança? Vamos? Então tá. Lembra, não adianta ficar com raiva. Não adianta. A raiva
só destrói a nossa energia. A raiva só deixa a gente com uma coisa ruim e não dá resultado nenhum, porque a gente vai ficar fazendo joguinho, ele vai aprender na dor, esse liderado que não me entregou meta e por isso eu não bati meta. Não precisa disso. Um líder comercial, ele tem que ser estratégico. Ele tem que ser, tem que ter o lado de coração. Sabe, você lida com pessoas, você tem que ser racional. Acabou esse negócio de ser oscilar de sentimento, ficar com raivinha. Não, eu já vivi isso também. Não me levou a nada, pelo contrário, só me desgastou. Existe uma fraqueza básica do ser humano, na verdade são 5. Eu vou falar uma aqui, hein? Você já percebeu que você, líder comercial, a gente tem a tendência, e não é você, eu tô falando eu, isso daí é uma fraqueza básica universal do ser humano. A gente tem a tendência, sabe o quê? A transferir a responsabilidade pro outro. Por exemplo, não bati meta. A minha equipe não bateu meta. Mas é porque o fulaninho da equipe fez aquilo. O nananã da equipe fez aquilo outro. E eu tô tranquila. Eu cobrei, eu quis muito mais que eles, eu lutei mais que eles, então eu tô tranquilo. Gente, pelo amor de Deus, transferir a responsabilidade pro outro da equipe, isso não é um líder comercial da nova era. Isso é um líder comercial da era antiga. De vez em quando eu sei, eu já vivi isso. O nosso chefe bota uma pressão tão grande na gente que quando a gente vem, a gente tá botando a pressão na outra pessoa. Mas o que eu faço, Cami? O que você faz? Seja corajoso. Chama seu chefe e fala, quero te dar um feedback. Dessa maneira, pra mim, não funciona. Com todo amor. Você quer me ver produzir mais? Então, XYZ. Tenha coragem de dar oportunidade pro outro mudar, porque lembre-se, se a gente é melhor pro outro, pra nossa equipe, se nosso chefe é melhor pra gente, o que se sugere? Produtividade, um ambiente feliz, um ambiente que tá todo mundo, que não é tóxico, que chega feliz, mas a gente tem que ter coragem de dar um feedback. Então eu vou te dar 5 dicas para você começar o mês de maneira diferente. Primeiro, reúne a sua equipe e troca estratégias. E aí, você tem que formar pessoas melhores que você, né? Ter substitutos. Segundo, pega cada liderado e faz a mesma coisa no particular. Me diz, né? Fala uma coisa positiva dele, me diz sua opinião sobre uma nova estratégia. Interessante, muito bom. Você vai tendo ideias diferentes, vai entendendo melhor o que? A dor de cada um. Vai entendendo melhor o que? Isso chama diagnóstico, que é um pilar muito forte do meu método. Não existe um líder da nova era, isso é coisa de líder antigo, que não tem um diagnóstico. Imagina, você vai pro médico, aí tem aquele médico que, né, você chega lá, o que você tem? Tô com uma dor de cabeça há 5 dias e uma dor aqui nas costas, na coluna que chega até o pescoço. Isso deve ser virose. Toma esse remédio e volta daqui a um tempo. Médico número 1, que é o líder da era antiga. Médico número 2. Você tá sentindo tudo isso? Então vamos lá. Faz esse exame, faz esse exame, faz esse exame. Vai lá, volta, que aí eu vou ter o diagnóstico com embasamento para eu poder te dar o remédio certo. Entenderam essa analogia? É a mesma coisa com você. Se você não tem o diagnóstico do processo até chegar ao topo, que é a venda, qualquer direção, qualquer evento que passar, tá lá o líder da era antiga. E vai que vai! E vai que não sabe nem pra onde. Então volta, vamos ser estratégicos desde hoje, tá? Então reunir a equipe, reunir o liderado e senso de pertencimento. Pergunta aberta. Pergunta aberta gera engajamento com a equipe, tá? Ouve, saiba ouvir. Você não manda, né? O líder da nova era, ele não impõe. Ele fala o porquê. Gente, eu tive essa estratégia agora na minha cabeça, eu criei isso. Por quê? Por causa disso. O benefício disso pra vocês não é pra gente. Para com esse negócio de ser vitrine. Tudo que a gente faz agora, pensa nisso, a gente tem que ser inteligente. Qual é o melhor que eu posso tirar do Joãozinho? Então vou fazer isso. E do fulano? Então vou fazer isso. A gente tem que ser melhor pra cada um. Por quê? Eles tendo resultado, a gente vai ter resultado também. Essa é dica de ouro, hein? Vai, nessa reunião que você tiver com a sua equipe, você vai falar assim, pessoal, eu tive uma ideia que é pro bem de vocês. Lembra? Tudo é pra eles. Qual é essa ideia?
Pra gente acompanhar mais o dia a dia, o processo, pra não ficar aquela correria, todo mundo exausto no final do mês, como foi mês passado, na primeira quinzena, no 15º dia útil do mês, quem não tiver com a meta batida proporcional, deixa claro na reunião as regras. Eu vou fazer uma coisa boa pra você. Pra você não sofrer do jeito que você sofreu esse mês agora. Olha a diferença do discurso. Você vai me apresentar uma estratégia, você vai fazer eles conhecerem melhor os números dele, enfim, vai ver como é que ele pensa, qual o mindset dele, o mindset, né, dele. Você vai virar pra ele e vai falar assim, você vai me apresentar uma estratégia e eu junto com você, depois que você me apresentar essa estratégia, eu vou te ajudar a você bater meta, mas a gente vai ter esse compromisso. No 15º dia do mês você vai me apresentar. O que vai acontecer? Muitos deles não vão querer apresentar. Então vão correr para bater meta. E você vai estar ali do lado acompanhando o quê? Todo o processo de desenvolvimento do mês. Se você tem um diagnóstico, né? Você vai no médico, você tá super preocupado que, nossa, acho que eu devo ter alguma coisa grave. Quando ele te dá o diagnóstico e tá tudo bem, você concorda que a ansiedade diminui? É a mesma coisa com você, líder comercial. Se você tem um diagnóstico para sua equipe, agora no começo do mês, de acompanhar o processo e não só o resultado de vendas, essa ansiedade diminui. Concorda? Se você tiver só focado na venda, olha o tamanho da sua ansiedade. Se você vai acompanhando ali tijolinho por tijolinho, até chegar na venda, sua ansiedade diminui. Sabe por quê? Anota aí essa fórmula, hein? Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Quando a gente cria uma expectativa muito alta, mas a gente não tem um diagnóstico, não tem um controle ali do nosso time, quando eu digo controle é o quê? Diagnóstico. Você não sabe o que vai acontecer. E quando vem no final do mês, que você vê que ainda falta muito para bater meta ou chegar no resultado que você quer, dá ansiedade, gera pressão na equipe, cobranças excessivas, isso não é. Isso é líder da era antiga. Vem comigo na liderança da nova era. Fica a dica, muda o seu mindset, começa diferente o começo do mês. Tá exausto? Pensa, se eu tiver uma atitude hoje, a minha exaustão vai ser diluída. Ela não vai ser aquela exaustão impactante do final do mês que você fica de ressaca durante uma semana, de tão cansado. Muda a cabeça. De vez em quando, se a gente sai da zona de conforto, isso daí que faz o nosso caminho ser diferente.